Conhecido como Gêmeo Prodígio, criança eterna da árvore sacra e como o império mais temível de todos, Mikla é um dos semideuses com uma das histórias mais ocultas e ao mesmo tempo uma das mais perturbadoras de Elden Ring, com base no que já se sabe sobre ele até agora. E aproveitando que a DLC de Elden Ring lançará em breve e ele provavelmente será o foco, nada melhor do que fazer um vídeo sobre esse personagem tão interessante. Para começar a sua história, Miquella é um dos gêmeos frutos da união de Radagon com Marika, sendo esses o próprio Miquella e sua irmã, Malenia. E assim como acontece com aparentemente todos os gêmeos nas Terras Intermédias, eles nasceram amaldiçoados. Malenia com a podridão escarlate, que corroía sua carne e contaminava aqueles que ficavam ao seu redor aos poucos, enquanto Miquella possuiria para sempre o corpo de uma criança, pelo menos de forma natural. Mas de qualquer forma, embora ambos tenham nascido amaldiçoados, ambos também nasceram como impírios, o que na minha opinião foi o provável motivo de ambos não terem sido renegados, assim como Mog e Morgoth. Assim, os dois irmãos buscaram a cura de suas maldições junto da graça por um tempo, mas os gêmeos perceberam que não a encontrariam naquele lugar e partiram em uma jornada para encontrarem uma solução e para irem contra a própria graça. Em sua jornada, eles foram para além das terras dos gigantes, e lá, Miquella e Malenia fundaram uma espécie de cidade, que acolhia aqueles que não eram aceitos pela graça, como os albináuricos, pelo menos os de primeira geração. Nesse pequeno refúgio, Miquella passou a estudar a sua maldição e a de Malenia. Para sua irmã, ele criou uma agulha de ouro, que poderia suavizar a podridão escarlate em seu corpo, e para si, ele usou seu próprio sangue para cultivar uma árvore, que em algum momento deveria tornar-se uma nova Térvore, ao mesmo tempo que curaria sua maldição. Essa árvore acabou ficando conhecida como Árvore Sacra, e a cidade que estava sendo formada se desenvolvia ao redor dela. E após um tempo, ocorreu a ruptura. Ainda não se sabe se Miquella adquiriu uma grande runa do Anel Prístino ou não, mas muito provavelmente sim, e provavelmente teremos acesso a ela quando a DLC for lançada. E nesse tempo, enquanto os semideuses começaram a brigar entre si, Miquella e Malenia se mantiveram em sua árvore sacra. Aliás, também é dito que Miquella tentou ajudar Godwyn a conseguir, entre aspas, morrer uma morte verdadeira. E um tempo depois da ruptura, Malenia foi atrás de enfrentar Radahn, enquanto Miquella se colocava em um casulo. Acredito eu que ele fez isso para fornecer mais de seu sangue para a árvore sacra, e nesse momento entra outro personagem na história de Miquella. Conhecido como o Lorde do Sangue, Mog foi atrás de Miquella em sua árvore sacra, quando o mesmo estava vulnerável. Algumas pessoas acreditam que ele simplesmente foi até a árvore sacra de forma repentina, já outros acreditam que ele foi atrás de se filtrar no reino de Miquella com base na proposta dele, de acolher aqueles que foram abandonados pela vontade maior. E como Mog era um agouro, ele se encaixava nos, entre aspas, requisitos para entrar no reino. Eu particularmente gosto de acreditar na segunda opção, mas tenho plena noção de que não há absolutamente nada que confirme que essa teoria está certa. De qualquer forma, Miquella acabou sendo sequestrado por Mog, já que a única pessoa que poderia enfrentá-lo, no caso Malenia, não estava presente. Digamos que ela tinha um pequeno problema. Mog levou Miquella para o subterrâneo, com a intenção de torná-lo um deus, coisa que somente impírios como ele podem se tornar, e fez isso com o objetivo de se tornar consorte de Miquella, quando o mesmo ascendesse a uma divindade. Mas antes de torná-lo uma divindade, Mog precisaria retirar a maldição de Miquella, e é aqui que sua história começa a ficar perturbadora. Mog colocou Miquella em um casulo e começou a compartilhar seu sangue amaldiçoado com o auxílio de um deus exterior conhecido como Meia-Morfa, fazendo Miquella crescer forçadamente e sofrer mutações bizarras e medonhas em seu corpo. No fim, Miquella acabou nunca sendo encontrado por Malenia, que até os dias de hoje espera em vão seu irmão retornar para a árvore sacra, e continua assim por muito tempo, até o nosso maculado chegar e dar um fim a Mog, finalmente. E em seu palácio, podemos ver que Miquella está imóvel, provavelmente morto. Ou será que ele está dormindo? Segundo Gideon Ofnir, Miquella está em um sono profundo, e ele diz que Miquella deve permanecer desse jeito. Mas quem sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Tirando o reino da árvore sacra, Miquella também exercia influência sobre as pessoas de outros lugares das Terras Intermédias,
provavelmente através de uma entidade chamada de Senhorita Trina. Essa que provavelmente servia como um disfarce que Miquella usava para se comunicar com as pessoas em seus sonhos, baseado em itens da própria Santa Trina que podemos achar pelo jogo. Essa ligação de Miquella com a Senhorita Trina nos fornece uma informação sobre o que seria o poder de Miquella, que no caso teria a ver com o sono e os sonhos. E visto que temos em Elden Ring um efeito que causa sono e que inclusive não foi muito bem explorado, a conclusão a qual eu cheguei é de que, se Miquella vier a ser um boss, ele certamente utilizará esse efeito em sua luta. E essas são todas as informações sobre Miquella que eu separei. E dito isso, acredito que você, que está assistindo, está mais do que preparado para a chegada da DLC Sombras da Térvore, que se tudo der certo, ainda vai sair esse ano. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo dia. Pois bem, enquanto eu estava finalizando a edição desse vídeo, foi lançado o trailer da DLC de Elden Ring. Eu gostaria de falar rapidamente sobre ele. No caso, sobre a revelação de que a porta de entrada vai ser sim o casulo de Miquella, e que é através do contato com ele que vamos para a nova área chamada de Terra das Sombras, ou coisa parecida. E antes que se pergunte, esse moço aqui não é o Miquella, ele se chama Messmer e será um dos principais bosses da DLC. E pelo que eu vi, ele não será o último boss, o que já nos dá uma ideia de quem poderia ser, para a tristeza dos que queriam que Miquella fosse um aliado. Enfim, sobre a DLC, tudo que eu vou falar é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui.